coração, as nossas vozes, mande nossos assentos. Amém? Mateus capítulo 21. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler 11 versículos agora. O Senhor é digno de toda adoração nessa manhã. Amém? É por causa disso que nós estamos aqui. Mateus capítulo 21. Versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-a-vos a mim. Versículo 3. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mancos, e Jesus montou. Versículo 8. A maior parte da multidão estendeu seus mancos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como os que seguiam, chamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Todo mundo conhece esse texto. Está falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Mas o que eu queria trazer para a gente essa manhã é o finalzinho aqui desse texto. No versículo 9 diz que as multidões, tanto as que estavam diante dele como as que o seguiam, chamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Parece que havia um entendimento de quem era Jesus. Parece que as pessoas estavam entendendo que Jesus estava entrando em Jerusalém como rei. As pessoas clamavam, declaravam: Hosana ao filho de Davi, reconheciam Jesus como filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas aí, diz que no versículo 11, depois que perguntaram quem é esse, porque algumas pessoas que não sabiam quem era, no versículo 11, as mesmas multidões, né, porque usa-se a palavra multidão aqui no versículo 11 e no versículo 9, as mesmas multidões dizem: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Ou seja, primeiro as multidões gritam: Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas depois as multidões dizem: Não, esse aí é o profeta Jesus. Tem uma diferença grande aí, certo? Ou Jesus é rei, ou ele é um profeta, ou qualquer outra nomenclatura que a gente pode colocar. Quem é Jesus para nós nessa manhã, irmãos? Nós declaramos: Bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor quer estar conosco, e aqui no texto diz que ele entra humildemente. Então o Senhor está humildemente no nosso meio, e nós declaramos ele como rei. Ou nós vamos, que nem as outras multidões, e dizem: Não, esse aí é o profeta. Jesus não é um profeta. Jesus é o Filho de Deus. E Ele quer estar aqui no nosso meio. E nós podemos declarar com nossa fé, com nosso coração: Bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui nessa manhã. O poder do Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor entra pela porta deste lugar como rei, não como profeta, não como sacerdote, não como qualquer outra pessoa, mas Ele é rei. Rei de Israel, rei da igreja. É esse Senhor que nós estamos aqui reunidos para adorar. Amém? Senhor Jesus, nós adoramos o Teu nome nessa manhã, Senhor. Porque
resumindo, né? E ele fala assim, alguma coisa que pode, às vezes, chamar a atenção para alguma coisa assim, muito limitada na nossa forma de ver. Ele fala sobre os céus, sobre mansão, sobre morada aqui. Gostaria só de lembrar aos queridos, né, quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando a gente pensa em lugar, a gente pensa no céu, é na terra, onde será que é? Se nós pararmos para analisar, amados, só um detalhezinho pequeno, né? Nós, esse planeta que a gente habita aqui, ele é um cisco de poeira dentro do sistema solar que faz parte de uma das milhares de nebulosas que existem no universo. O que a gente sabe? Nada. Qual o tamanho da gente diante da magnitude do Deus que nós adoramos? Amém?
Acima dos impossíveis, eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Acima da morte e da vida, eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel.
Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, o autor da vida, dono de toda praga. Aleluia. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esse Senhor maravilhoso, esse Senhor dono de todas as coisas, um dia Ele resolveu selar a nossa vida, a salvação, por meio do sacrifício dele mesmo, se fazendo miserável no nosso lugar, se fazendo pecador no nosso lugar, para que nós pudéssemos estar aqui adorando esse Deus, celebrando a vitória dele, honrando o nome dele. Essa é a razão do culto. Para exaltarmos o nome do Senhor acima de todo nome. Nós acabamos de fazer. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aleluia.
que foi pago. O sangue foi pago, alto preço. Para que contigo fosse o meu irmão. Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago alto preço. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Por teu sangue, lutando com combate do Senhor, trabalhando sua igreja edificando, rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas vivem, e o Senhor separará, com nossos olhos em Cristo. Unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo, nós e daremos o mesmo do Senhor. E por mais que as trevas vivem, e nos devem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar, unidos iremos Leio. O Senhor possa nos ajudar se movendo assim nas nossas vidas. Eu vou deixar, antes de nós falarmos das ofertas e tal, que você vá assim, deixando um espaço aí no seu coração. Hoje nós gostaríamos que. Já tem? Então nós vamos ter um espaço para alguns irmãos vão testemunhar algumas coisas. Então o Marcos já deixou, já está agendado. A próxima reunião você fica, né? A próxima dia de ceia você fica preparado, você tem alguma coisa no seu coração para repartir com a gente, amém?
Depois de uma canção dessa é difícil de falar até. Essa música, ela fala muito do meu coração. É uma oportunidade que você tem de expressar para os irmãos o quanto eles são importantes na sua vida. Que uma coisa que veio ao meu coração enquanto a gente cantava era uma pergunta, né? Você tem feito isso? Você está pagando esse preço? Você está perdoando? Você está aceitando o seu irmão, sabendo que ele não é uma cópia sua? Ele é diferente, ele é muito diferente, e isso faz a vida ser mais colorida, né? Seria muito ruim se todo mundo fosse igual a mim, né? Mas a gente pode ser igual a Jesus, né? Ele pode ser tudo e todos, como a palavra de Deus diz, né? Toda vez que a gente tem oportunidade de repartir alguma coisa, tanto na abertura quanto na oferta, eu fico meditando e na verdade, tinha marcado exatamente o texto, porque essa não é a Bíblia que eu uso sempre, dizer assim, para vir no culto, e me caiu um negocinho dali. Eu vou falar o versículo, mas eu queria assim, apresentar o princípio, né? Ofertar, um dos significados de ofertar é dar, né? Esse verbo dar, que é oferecer, que é entregar algo, é uma entrega, é uma oferta, é uma doação que você dá, não só de bens materiais, mas do seu tempo, do seu esforço, do seu trabalho, daquilo que você é. Isso sempre, essa ação, essa possibilidade que nós temos, sempre me encantou muito, porque Deus é um Deus galardoador e dentro da palavra galardoador está doador. Deus doa, Deus dá. E Ele colocou essa natureza nas nossas vidas. Nós, como povo de Deus, como seus filhos, como seus imitadores, como diz a Bíblia, né? Paulo fala assim, de Jesus, recebeu a natureza doadora dele. Eu acho isso, sim, maravilhoso. Para mim é uma coisa que me encanta. Quem me conhece sabe que uma das minhas linguagens de amor é presentes. É uma língua que eu amo falar. E é uma língua assim que eu vejo Deus falar por toda a palavra dele. Deus é assim. E eu fico assim impressionada com o fato de Deus ter partido isso conosco. Quando eu tenho essa possibilidade de múltiplas formas, porque não existe uma forma só, existem muitas, eu fico maravilhada pelo fato de Deus ter me escolhido para ter essa natureza, né? E você tem a sua, com certeza, que você precisa cultivar no Senhor, aquela característica que é dele, mas ele compartilhou com você. E eu descobri uma pessoa que também foi assim na Bíblia, e essa pessoa é Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele era tão pecador quanto eu. Quando eu era adolescente, eu achava que ele não era, sabia? Eu achava que Moisés, Abraão, era todo mundo gente perfeita, que não errava. Eu falava, gente, eu nunca vou ser igual a eles, né? Mas na verdade, Deus não esconde nada, né? Deus mostrou que mesmo na imperfeição do nosso pecado, através da graça que Ele derrama sobre as nossas vidas, pelo relacionamento que nós temos com Ele, nós podemos chegar lá. E Davi foi um cara que chegou. E no livro de Crônicas, bem no finzinho do primeiro livro de Crônicas, Davi, ele intenciona fazer um templo. E Deus fala para eu tinha marcado exatamente a passagem que eu ia ler, gente, mas o meu negocinho aqui caiu da página. Será que é o 29? É porque tem uma expressão que ele usa que eu realmente fico... eu perdi aqui, vocês vão ter que me perdoar. Exerçam o perdão hoje, que é dia de ceia. Mas enfim, Davi tenciona fazer o templo. Ele arrecada, ele junta muitas riquezas. Um dia a gente pode
se debruçar sobre esse texto e a gente vai ver que o que Davi reservou, ele era o rei de Israel, então o rei é dono de toda a riqueza de um reino, né? Mas ele deu tudo para Deus. Ele era uma pessoa que entendeu que ele era ministro de Deus, ele era o canal de Deus e ele não se apegava. Então ele deu tudo, era assim, eu imagino que eram montanhas de ouro, de prata, e ele deu tudo para Salomão e falou assim: você faz exatamente do jeito que eu estou falando. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Aqui ele entrega para Salomão, mas ele tem um momento antes que Deus fala para ele: só, você não vai fazer isso, mas eu vou fazer uma aliança com você. E eu estou estabelecendo uma aliança com você. E eu vou levantar um rei, que a gente sabe quem é esse rei. E esse rei, o reino dele não vai ter fim. E nós sabemos que a raiz de Davi, que é Jesus, o reino de Jesus, ele é um reino eterno. E Davi fica maravilhado com isso, né? Puxa, quem sou eu? Talvez o tio agora encontre. Ou quem é a minha casa? 28:4. Quem sou eu e quem é a minha casa? 17. Eu estava assim, estava tudo certinho aqui, mas é esse mesmo. 17:16 diz assim, que Deus fala assim, um pouquinho antes ele fala assim: eu lhe serei por pai, que é o descendente de Davi, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você, mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então Davi se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor. Que mais ainda te poderá dizer Davi a respeito de tantas honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar conhecidas todas essas grandes coisas. E aqui, nesse momento, Davi junta as coisas e depois no 29 ele realmente vai passar, 28, 29, vai passar toda essa instrução para Salomão. Ele podia ter falado: não, eu sou rei, eu quero fazer, podia ter batido o pé, mas Davi não era esse tipo de pessoa, né? Ele era o tipo de pessoa que conhecia o coração de Deus. E quando ele fala isso, essa é uma das coisas que eu fico pensando às vezes: quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que Deus tenha tratado a nossa vida, a minha vida, a vida dos meus pais, a vida da minha família com tanta misericórdia, feito tantas promessas e permitido que nós participássemos dos planos dele. Não são os meus planos, não são os meus sonhos, são os planos e os sonhos dele, e eu faço parte disso. E uma das formas maravilhosas de nós participarmos disso é ofertando. A oferta, esse dar, essa entrega, ela é muito poderosa. A Bíblia diz, Jesus disse, na verdade, essa é a palavra do próprio verbo: dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu lembro quando minha mãe, ela explicou essa passagem para mim, e ela usou como exemplo a minha avó. Ela dizia que às vezes as pessoas pediam um pouco de açúcar ou de pó de café para a avó, e a avó pegava a tigela, assim, o pote, colocava café, apertava, colocava mais café, apertava. Então quando a pessoa despejava aquilo, era um monte de café. Não era um copo de café, era muito mais que um copo de café. Isso é recalcada, sacudida e transbordante. E as pessoas às vezes põem assim, dá uma sacoalhadinha, aquela xícara mais ou menos. Minha avó não era desse tipo. Eu particularmente acho que geneticamente, assim, essa linguagem de amor veio dela, né? Veio dela. E você pode fazer isso também hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele faça a sua sementeira prosperar muito, para que você possa dar ainda mais. Os irmãos podem tocar alguma canção?
Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço e dizemos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. A gente agora vai colocar os avisos dessa semana. Só esperar o Zé projetar. Já adiantando, né? Lembrando que toda quarta a gente tem reunião de oração aqui, né? A partir das 8 da noite. E essa semana é dia 6 já, essa semana, né? Essa semana tem uma programação diferente já. Então vamos lá, todas as quartas a nossa reunião, dia 6, então antes, né, da quarta, tem o nosso primeira aula, né, do curso Cosmovisão Cristã. Ainda tem vagas, quem quiser se inscrever, só procurar o Isaac. Aí depois ele explica melhor, mas vai ser no dia 6 e no dia 20, terça-feira próxima, pula uma, na outra terça vai ser com o Arlindo lá de Campinas. O que mais a gente tem? O culto que está acontecendo hoje já. Dia 10, sábado próximo, à noite, nossa reunião de casais. E no dia 18, no domingo de manhã, né, o Homens de Verdade, como a gente tem de costume. Todo domingo, terceiro domingo agora do mês, a gente faz a nossa reunião. A respeito do curso, aí está o folder, né? Vai ser muito interessante, porque ele vai trazer uma visão, ampliar, né, a visão do que é a igreja. Que a igreja, às vezes, a gente tem uma visão um pouquinho limitada, mas ele vai trazer uma amplitude legal. Eu vou dar um testemunho aqui, depois tem mais 2 testemunhos. O primeiro é essa noite, eu orando, eu tive uma coisa no pensamento, que a igreja ela deve ser luzente, amém? Luzente de luz, de resplandecer, de ser luz. E João 1:5 diz assim: a luz resplandece nas trevas. Aonde estão as trevas? Vai orar. Deixa eu ouvir os testemunhos. Pode ser? Pode ser? Os testemunhos são bons para as crianças. A luz resplandece nas trevas. Não tem outro lugar para a luz resplandecer. A luz resplandece nas trevas. O que eu recebi é que a igreja tem que resplandecer. A igreja é a luz que vai brilhar, que vai trazer luz nos lugares escuros, nas trevas. E aonde estão as trevas? As trevas estão aí.
Amém? Então você resplandece lá. Você é luzente lá. A igreja do Senhor tem que ser luzente na cidade. A cidade tem que ver a igreja. Amém? Mas não é só isso aí, é um toque. Mas eu quero dar um testemunho de quando cheguei aqui. E essa é também a função do café, que estava aqui cheio de folhas ao redor. Nós estamos tentando cortar as árvores, mas não conseguimos ainda. E aí eu vi gente aqui pegando e juntando as folhas e limpando. Essa é a ação da igreja, não precisa ficar falando, né? Não é? Você viu, você ajuda e vai fazendo. E isso é legal. E o café também é assim, o café não é muito esquematizado, né? Isso e aquilo, mas não é para ser mesmo, porque nós devemos trabalhar unidos, amém? Então isso é muito legal. Bom, esse é o testemunho das folhas aí, né? Bom, a gente tem hoje 2 testemunhos. Então a gente trabalhou isso entre nós, que no dia de ceia nós vamos ter 3 testemunhos. Hoje, para iniciar, nós vamos iniciar com 2, amém? Porque na próxima semana não vai, na próxima vez não vamos precisar ficar falando aqui, né? Então eu queria chamar aqui primeiro a dona Carminha, né? Para ela falar aqui para nós. Vou dar um testemunho dela aqui. Paz do Senhor. Então eu assustei quando o Marquinho falou, né? Mas eu lembrei que Tiago fala assim: ser pronto para ouvir e tardio para falar, né? Então eu estou aqui, né? Mas eu não tinha nada preparado, só que quem tem Jesus sempre tem uma palavra, né? Então eu fiquei aqui com os cânticos maravilhosos, e eu pensei assim, que todo ser humano tem problema, tem tristeza, muitas vezes tem angústia, mas o Espírito Santo prepara o culto para alegrar nós, e alegra, porque o que prendeu minha atenção foi assim, que Deus é fiel. Eu achei assim maravilhoso. Deus é fiel, e é mesmo. Só que tem um porém. Eu vou ler alguma coisa que está ligado com as palavras. É Mateus 11:29. Eu estou conseguindo fazer vocês ouvir? Então tá bom, é um milagre de Deus, viu? Então é assim, ó. É um convite de Jesus para aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Ele promete aliviar, mas tem que ir a Ele. Então, às vezes as pessoas não vão, né? Fica lá no lugar e não toma nenhuma posição na cabeça, no coração. Aí, paciência, né? Mas daí ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprenda comigo. E isso que a gente muitas vezes não faz, né? A gente está em apuro, mas a gente fica lá, como uma criança manhosa, né? Chorando, choramingando, achando alguém para me escutar. Coitado de mim, né? Mas o conselho é esse: aprenda, põe a cabeça para funcionar, e na palavra, não tem outro jeito. Se procurar em outro lugar, não vai dar certo. Eu estou falando de experiência própria, que eu fui teimosa, fui chorona, e queria que as pessoas tivessem dó de mim. Queria que as pessoas me ensinassem como fazer.
Deus não esquenta a cabeça não, viu? Ele espera o tempo dele. Aí, eu pus vários versículos, mas a hora falha, né? Então, aprender com ele é Mateus 16. E eu não estava esperando essa hoje, não, viu? 16, 19. Jesus estava falando para Pedro. E primeiro ele fez uma pergunta: Pedro, o que o pessoal aí fala de mim que eu sou? Pedro falou a resposta certinha, falou assim: você é o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus gostou da resposta, né? Daí ele falou para Pedro assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. E eu entendi, para mim, essa palavra, ela é para todos, mas para mim, eu entendi que eu sou terra. Ou não? Está lá em João 15, né? Então, se o que eu estou buscando está ligado no céu, através da palavra, da promessa, então está ligado lá. E se não, não tem conversa. É isso que Deus colocou para mim hoje. Eu vim falar para a igreja. E confesso que não estava esperando não, viu? Mas que Deus nos abençoe através da palavra. Porque se eu observar a palavra para mim, pôr em prática na minha vida, porque a gente quer olhar o que o outro está fazendo. E o outro não está fazendo certo. Mas e eu? O que eu estou fazendo? Com a palavra que Deus tem falado para mim. Aí o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Muitíssimo bom. Excelente. Amém? É o Diego. Vou chamar o Diego aqui. O Diego tem uns testemunhos fortes. Quem acompanha a vida do Diego sabe disso. Amém? Bom dia a todos. Eu espero ser o mais claro e o mais sucinto possível. Vamos lá. Vou começar por um versículo e vocês já vão entender o porquê. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em quem dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Isso aqui é Eclesiastes 12:1, todo mundo conhece. Por que eu estou falando isso? Eu sempre tenho o costume de, quando eu chego no trabalho meio-dia, sempre escutar alguma palavra ou ler ao tempo que eu separo, quando não me aperta o calo na correria do dia a dia, de buscar alguma orientação, alguma direção. Durante a manhã eu vou pensando o que eu vou fazer, o que eu tenho para fazer no dia, os problemas, né? Como todo mundo tem, e as coisas que tem que fazer mesmo. E eu sempre costumo ler e escutar a palavra e tal. E algum tempo atrás, Deus trouxe uma palavra para mim sobre lembranças, o porquê das lembranças. Cara, é mais fácil. O ser humano, na verdade, vamos começar por esse texto. O ser humano, realmente, ele é muito jovem. Eu não sei quantos anos você tem, mas ele é muito jovem comparado a Deus, que sempre existiu e vai continuar existindo. Então, se você tem 80 anos, você se considere um jovem. Isso aqui não é só para o jovem de 15, de 20, ou de 10 anos, de 2 anos, não importa. Até o fim da sua vida, você vai continuar sendo um jovem para Deus, seu Criador.
E eu vinha sempre discutindo algumas coisas, pensando algumas coisas em relação à vida. E Deus me trouxe que nós temos uma tendência a esquecer as coisas, né? Nós não gravamos, às vezes, versículos, não gravamos coisas importantes, às vezes, que aconteceram na nossa vida. Nós simplesmente esquecemos. Até as grandes coisas nós esquecemos. Nós temos realmente uma falha muito grande. E por incrível que pareça, essa falha de memória são nas coisas boas. Eu tenho certeza que se eu te falar para você lembrar de alguma coisa que marcou a sua vida de ruim, vem muitas coisas na sua cabeça, principalmente as coisas maiores. Às vezes causa até desconforto em lembrar das dificuldades que você já passou. Eu creio que Deus trouxe cura, sim, mas você se lembra com mais facilidade. O que você às vezes não se lembra é que Jesus veio aqui e te deu a oportunidade, seria isso, ou a possibilidade de viver eternamente. Isso, às vezes, dentro do possível no dia a dia, você se esquece. E durante o dia a dia você se lembra assim mais dos problemas e acaba deixando passar batido seu tempo com Deus, essas coisas todas. Cara, eu não preciso nem falar para você que a história da minha vida, ou o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, o que Deus já fez na minha vida, na vida da minha família. Se eu fosse contar, cara, a gente ficaria com certeza horas e horas. Eu tenho certeza que você também tem seu testemunho, e muitas vezes você não fala, ou você fala para as pessoas que estão mais próximas de você. E por que Deus me trouxe isso? Porque algum tempo atrás ele falou assim: Diego, sabe qual a importância do testemunho? Eu falei assim: ó, Senhor, eu nunca parei para pensar muito nesse negócio, não. Eu simplesmente, não é que eu vou vivendo a vida, né? Não é deixar a vida me levar, mas é que as coisas são tantos problemas, são tantas coisas no dia a dia, que não dá tempo nem às vezes de pensar muito no que foi feito, no que deixou de fazer. Eu me lembro de muitas coisas que marcaram a minha vida, coisas pequenas e coisas grandes. As grandes, com certeza. Se fosse contar, eu ia falar do tornado, eu ia falar de salvar a minha vida em relação a algumas coisas, né? Problemas familiares, possivelmente, questões financeiras, eu ia falar do meu casamento, a graça de Deus, eu ia falar sobre... Ixi, dá para perder de vista, e dá para falar de coisas que estão acontecendo também e que a gente tem bastante esperança. Vamos encurtar esse negócio para não tomar tempo. Por que ele falou assim de lembranças? E por que ele falou sobre a lembrança do testemunho e o porquê do testemunho? Ele me trouxe na cabeça a seguinte situação: falou assim, você sabe por que está escrito esse livro aí? Eu olhei, estava lá a Bíblia, tinha escutado a pregação e comecei a meditar na pregação. Ele falou assim: para que você e todos aqueles que creem em mim se lembrem que um dia eu estive aqui, eu estou aqui e estarei com você até o fim da sua vida. Profundo, né? Bastante profundo. Por quê? Porque a gente realmente esquece as coisas. A gente realmente esquece o que a gente está fazendo aqui, o porquê que a gente está aqui e o porquê que existe o testemunho. E aí eu poderia contar assim o que Deus já fez na minha vida e tal, mas no sentido assim, você vai contar tudo, não dá tempo, mas você consegue contar coisas que marcaram a sua vida. Então se lembra das coisas, vamos dizer, boas no sentido, sim, deixa as coisas boas, desde as pequenas coisas e as grandes coisas, elas marcarem a sua vida. Por quê? Através disso eu operei milagres em sua vida e testemunho para a igreja, para que ela continue viva, lutando e sem desanimar. E mesmo que você leia a Bíblia e às vezes não tenha uma resposta direta de Deus, que às vezes a gente espera que Deus apareça para você ali do nada, e tipo, né? E ó, Senhor, é esse o problema, está resolvido o seu problema, para que você continue, persista em ler, orar, buscar por Ele e esperar nele a resposta. Talvez não seja a resposta que você queira escutar ou ouvir, ou a solução do problema que você queira, porque Ele é Deus e sabe de tudo, mas Ele é presente em todas as circunstâncias. É necessário que se respeite os processos, né? É necessário que você cresça. Você
infelizmente, é uma obra inacabada e vai continuar sendo assim até o último dia da sua vida, porque Deus transforma constantemente, né? Deus te dá uma condição todos os dias e Deus vai construindo. Isso é diário, não vai ficar concluímos a obra. Nós temos muitos defeitos e a gente não precisa nem falar. Para você ver, estou falando de defeitos e já comecei a lembrar das coisas ruins. Isso é uma coisa que a gente marca. Mas vamos lá. Por que ele falou sobre as lembranças? Assim, das coisas grandes e das coisas pequenas. Para a igreja, para a gente, como eu disse, para a gente testemunhar entre nós e para que haja cura, libertação e continuidade no que você tem feito para Deus, o seu trabalho com Deus, a sua vida com Deus, as pessoas que você vem evangelizando, e para aqueles que não são cristãos, né? Aqueles que você tem proximidade, ou mesmo que você não diga nada, né? A gente fala que o testemunho de vida é importante. Às vezes você não precisa falar nada, que as pessoas veem em você algo diferente. Às vezes você tem dificuldade para falar. Não deveria, mas tem. Enfim, Deus conhece você. Isso às vezes até te constrange, né? A sua timidez às vezes te constrange e você fica meio assim às vezes para falar. Mas para que as pessoas que não conhecem a Deus conheçam. Por quê? Porque é simples. A pessoa que não conhece a Deus e vê a sua vida a Deus, ela dificilmente ela vai ter muita dificuldade em ler a Bíblia. Ela pode até ler, mas ela jamais, naquele tempo, né, se ela não tem um encontro com Deus, ela jamais vai compreender o que é esse Deus todo. Para ela simplesmente vai ser um livro. Você pode contar as histórias como nós contamos para as crianças, mas ela ainda assim não vai conseguir compreender de tamanha profundidade o que foi feito, o tamanho do sacrifício feito. Então, você conta... Normalmente, se você consegue falar, você conta alguma experiência, alguma expectativa, alguma situação que aconteceu na sua vida, e aí você traz a palavra que Deus quer que você diga a ela. Simplesmente é isso. Deus me trouxe esse entendimento, que para a igreja o testemunho é para que a igreja continue falando o que Deus tem feito no meio de nós, né? E vai fazer até o fim, né? E a gente cresce, a gente tem a cura. Às vezes a gente não fala, às vezes a gente fica meio travado, não conta para ninguém, ou às vezes acontece e a gente fala, às vezes é muito mais fácil falar das coisas grandes. Poxa, principalmente quando fala-se de bens materiais, né? Que Deus te dá presentes diários, não só materiais, mas espirituais também. Deus te deu a vida. Se hoje você está aqui é porque Ele quis, Ele planejou isso. A gratidão por você estar aqui é porque Ele te deu esse presente, né? Os bens materiais, ganhei um carro, ganhei uma casa, sei lá, ganhei qualquer coisa. E para aqueles que não são cristãos, o testemunho da sua vida é você contar, ou você simplesmente às vezes não dizer nada, mas a pessoa conhecer um pouco da sua história e ver que Deus existe em sua vida, Deus é presente, e através do que você faz, às vezes um gesto, uma atitude, e também com as palavras, você simplesmente muda a vida da pessoa. A pessoa começa a olhar para você com outros olhos, né? Fala assim, opa, tem alguma coisa de diferente na vida desse ser humano aí, né? Ele lê a Bíblia, eu já li várias vezes e eu nunca entendi. Mas será que realmente Deus existe? Simples. Conte a sua história. Eu já vi muitas vezes, e já escutei muitas vezes algumas pessoas falando mais dos seus problemas do que, principalmente cristãos, do que necessariamente falar do que Deus fez e faz todos os dias, as coisas boas. E isso, de certa forma, é muito triste. Porque através do testemunho do que Deus tem feito, desde as pequenas às grandes coisas, você continua falando e honrando o nome dele o tempo todo. Então às vezes parece que as coisas pequenas não têm valor, que precisa vir um tornado, ou que precisa ter uma cura de saúde, ou até outras coisas, para que Deus exista, para que Deus faça a diferença.
E isso não é verdade. Deus é um Deus das pequenas coisas e também das grandes coisas. Se algumas situações não acontecem na sua vida, é porque talvez não seja para ser. Isso é uma direção que Deus vai trazer para você. Ou, a maioria das vezes, você ainda não está pronto para receber. E Deus espera que você esteja, porque é necessário uma busca por Ele, ouvir Ele e orientação. Então vamos encurtar aqui. Então vem um testemunho pequeno. Poucas vezes na minha vida eu, no sentido assim, de pensar, nem precisar abrir a boca, eu recebi um presente de Deus, para terminar. Foram muito poucas. Você já teve alguma situação na sua vida que você falou assim, nem falou, só pensou, não saiu nada da sua boca. Estou precisando de alguma coisa. E você, sabe, para você não tem muito valor, mas você pensa assim, pô, não dá, tal. E do nada chega lá e tá aqui, é seu. Ó. Isso aí. Então, assim, eu me lembro de algumas, como a gente falou, é mais fácil se esquecer das coisas boas e se lembrar das coisas ruins. Mas eu estava conversando com a minha esposa esses dias e falei assim, cara, foram muito poucas as vezes que eu pensei alguma coisa e Deus me deu em seguida. Então, esses dias eu acho que a maioria sabe que eu vou trabalhar sempre de bicicleta, então tomo chuva, tomo sol. E eu tenho uma capa dessas de motoqueiro para poder ir. Porque, pô, chega uma hora que você cansa de ficar tomando chuva. Nada contra a chuva, pelo contrário. Mas chega uma hora que o nariz não aguenta mais, as costas, você vai envelhecendo, você está velho. Infelizmente. Se você tem uma saúde de ferro, 0 bala. A minha já não é mais a mesma. Os pulmões já não, constantemente ficam gripados. Mas, aí eu recebi uma capa de presente. Eu tinha uma. Só que essa uma já estava ficando furada na perna. Então eu estava com a capinha bonita lá no meio do toró lá pedalando. E ela estava furada. Começou a furar. Falei, cara, são só alguns meses de uso. Já deu PT, eu vou ter que gastar uns R$100 nessa capa. Tá de brincadeira, né? Poxa, vou precisar comprar um. Poxa Deus, estou precisando de um. Só a calça, nem a blusa era. O pulmão estava protegido, graças a Deus. Aí, ufa, que susto. Mas as pernas estavam ficando molhadas. Então eu tinha que chegar, trocar, levar roupa extra. Aí eu falei assim, vou precisar comprar uma capa nova. Mas não vou gastar R$100. Falei assim, nada contra os R$100, mas não vale a pena. Nada contra os R$100, porque eu e ele a gente nem se mistura, eu nem o vejo direito. Esse negócio de pescaria, eu nunca fui um bom pescador, mas a garopa é algo que eu nunca vi, já se foge. Então a gente falou, preciso de uma capa. Aí esses dias chegou um senhor italianinho lá, ele falou assim, meu genro engordou, comprou uma capa, não serve mais e ele é do seu tamanho, eu vou trazer para você. Amém. Falei assim, putz, o sorriso fez assim, né? Maravilha, porque eu não falei nada para ninguém sabia, todo mundo me via, ninguém sabia. Eu falei assim, cara, vai passar batido, o seu Tadeu eu vou acabar esquecendo. Aí esses dias aí ele pegou e trouxe a capa, tá aqui embrulhadinho, tá aqui para você. Se não servir para você, você dá pro Bruno, mas ele é meu companheiro de trabalho, mas ele é do seu tamanho, eu creio que é para você. E nele nem quis ter uma. Maravilha, peguei essa capa, larguei essa capa 2 dias por causa da colônia de férias, até esqueci que tinha capa. Larguei a capa lá. Daí alguns dias, esses dias aí que choveu, eu me lembrei da capa, né? Acordei cedo, vou ver se a capa serve. Nem experimentei ainda, né? Fui lá, vesti a capa, é do meu tamanho. Peguei a parte de cima da touca e coloquei. E lembrei, falei assim, cara, Deus é muito bom, eu nem precisei falar e Ele me deu. E esqueci de agradecer, né? A gratidão também é uma coisa que a gente esquece. Coisas boas normalmente a gente esquece, mas as coisas ruins a gente lembra. Preciso pagar uma conta, puxa, não sei quem tá doente. Então a gente tem uma tendência a lembrar disso. Aí esses dias a gente estava aqui no culto e Deus falou sobre alguma coisa sobre gratidão, alguma coisa assim. Alguém disse alguma coisa. Cara, esqueci de agradecer. Senhor, muito obrigado por me dar a capa. Sem eu necessariamente comprar, o Senhor me deu. É uma coisa pequena. O Senhor já fez tantas coisas grandes na minha vida e está fazendo. Se fosse contar, até na vida da minha família, Deus tem transformado, está em fase de transformação. A gente nunca, a gente espera sempre o final feliz com Deus, né? Na mudança. Mas eu conto isso para que as pessoas não deixem de falar. Às vezes parece que é uma coisa que é pequena, mas que tem grande valor. Através dessa pequena coisa,
você se lembra que Deus é presente, Deus está aqui, na comunidade, transformando constantemente, fazendo a diferença na sua vida, nos curando, nos levando mais para cima, mais para perto, e para as pessoas que não são cristãs. É uma maneira de ela conhecer a história que está na Bíblia através da sua vida. É isso que eu queria falar. Deus abençoe a todos. Só liberar as crianças, vamos. Pais, orem aí com os meninos. Vamos aproveitar o momento do testemunho. Cantando aí os cânticos do Asaf, do corpo que é vivo, que se abraça, que se perdoa. Vamos lá, deixa eu liberar as crianças aí. Então, esses últimos 45 dias, 50, uns dias antes da Abigail vir, e nós em movimento, cuidando, a Isabel queria arrumar algumas coisas lá na casa, para receber os filhos. Nós fizemos lá a feijoada, e nós ficamos bastante impressionados como o corpo de Cristo de fato responde em amor, em cuidado, em abraçar. Experimentamos muito isso nesses dias. Procurei fazer uma agenda para Abigail esse tempo, para ela minimamente correr, encontrar os irmãos e contar um pouquinho da experiência, como fez aqui. Ficamos bastante impressionados com a abertura das pessoas em contribuir, em se colocar ao lado, muita gente se apresentando para orar por eles, para contribuir com eles. Então eu quero agradecer a Deus, e deixar esse testemunho que de fato o Senhor faz muito mais do que nós podemos imaginar, acima do que nós pedimos, como falou aqui o nosso italiano, e muito mais acima do que pedimos ou mesmo do que imaginamos. Também vemos a igreja em movimento. Esses dias tivemos bastante contato com o Joás, que está lá está passando um período aqui no Brasil, que trabalha lá entre povos muçulmanos em Guiné-Bissau, e nem estava imaginando que ia ter tantos momentos com ele. Tivemos vários momentos, e até passei o contato dele para algumas igrejas para ouvi-lo, até quero sugerir para ouvi-lo aqui. Ele foi para a Espanha, está com o Fábio. Além da Abigail, o Carlton, que estão em missões, vimos esse movimento. O Joshua me acompanha, ele veio para cá com 17 anos, em 2002, já falei a idade dele, Ele é professor, estava falando com o Silas, como professor tem férias, e ele aproveita as férias, vai para a Malásia, para Filipinas, para a Indonésia, para Burkina Faso, Mali, ou seja, está em missões. A igreja está em movimento, e isso me abençoa bastante, de ver. Vemos aqueles que estão indo, que estão em movimento indo, e aqueles que estão aqui, como falou o Carlton. A NASA tem uma base de apoio, Vimos a igreja que está aqui,
em movimento, recebendo, abraçando, contribuindo, orando, entendendo o momento que cada um passa. Eu falei para o Juscelino hoje, ele tem que me levar no aeroporto daqui a pouco, 2 da manhã, porque estou indo para o Peru para uma semana, e falei para ele: você tem que nos levar o Joshua na quarta-feira, porque daqui a uns dias nós vamos levar ele para o aeroporto, que já está também arrumando as malas, né, lá para a Espanha. Então, orem por nós. O Odenir já foi 2 dias atrás, já está começando o programa lá de uma semana, 10 dias. Os irmãos lá na região de Huancayo, que foram nossos alunos, que estiveram por aqui, outros são alunos de lá mesmo, eles estão organizando evangelismo e treinamento e missões. E Deus tem nos dado a graça de poder servi-lo nisso. Então sou muito agradecido a Deus. Lembre de orar por nós nesse período. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Só vamos acertar algumas coisas aqui. Nós temos como meta, né, durante essa reunião, a gente poder ter os testemunhos, né? Só que nós precisamos acertar o nosso tempo. Para a gente poder ter os testemunhos, nós precisamos começar com o pessoal da música, que vocês não programem mais que 3 músicas, né? Se vocês estenderem muito, porque o nosso alvo é terminar dentro do tempo que a gente chega 8h30 da manhã, a gente está chegando tal, e aí depois tem que terminar, tem que fechar. Então vamos pensar no todo. Pensando no todo, a gente, por questões de ordem, nós vamos fazer assim. Vocês se programem nisso. Os irmãos que vão testemunhar devem nos procurar antes. Nós queremos ouvir. Foi muito interessante os conteúdos. Eu estava pensando cá comigo, olha quanta sabedoria há nessas coisas que cada um de vocês tem, que Deus tem repartido com vocês, né? Agora, você não pode falar muito tempo, senão nós não vamos terminar. Então, cada um se programe para dar dentro de uns 5 minutos cada um, senão não dá para fazer 3, né? Aí tem que ser um só. Então, para todo mundo ter espaço, nós precisamos nos organizar nisso, bem? As músicas, os testemunhos. Às 11h30, nós queremos terminar às 11h30, tá bom? Então, como nós vamos celebrar a ceia agora, nós vamos celebrar a ceia. Tá bem? E eu só quero falar rapidinho, 2 minutinhos de ceia, porque a ceia, ela aponta, ela tendo assim como a expressão da vida da igreja, né? Ceia fala de igreja vivendo, né? Eu gosto de um trechinho do livro do C.S. Lewis, quando ele fala assim que o ser humano natural, se não dependesse uns dos outros, cada um viveria a cerca de 2.000 quilômetros um dos outros, né? Seria um ser humano natural que não precisa um do outro, eles viveriam desse jeito, né? Tem um livro do Lewis que é um livro muito legal, ele fala disso. Então a ceia aponta exatamente para o oposto do ser humano natural, né? Que é de viver em comunhão, de participação de vida. Ela é contrária a tudo aquilo que é da carne do homem, né? Que o homem, nós não fomos criados para isso, mas o pecado nos levou a esse distanciamento. E quando nós celebramos a ceia, nós celebramos o retorno aqui, o propósito de Deus na vida da gente. Só queria ler rapidinho de João 6, se todo mundo conhece.
Respondeu-lhe, versos 53 em diante, que Jesus fala assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Comer do sangue, comer da carne e beber do sangue aponta, quando Jesus pegou lá em Mateus 26, está escrito em Mateus 26, Jesus pega o pão, reparte e fala: esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Então, ceia é uma visão, é algo assim que nos aponta para o cumprimento dessa palavra do Senhor Jesus. E tomar da ceia é para quem é igreja do Senhor Jesus. Amém? E ser igreja do Senhor Jesus é comer da carne e beber do sangue. É participação de vida, é celebração de vida, é convivência, é essa vida de interação, de dificuldades, porque somos diferentes, né? Fernanda foi muito feliz nas colocações dela aqui. Eu acho que nem preciso mais falar desse assunto, porque ela já matou tudo ali. Eu penso que a gente pode tomar disso, com isso em mente. Amém? Está claro isso, gente? Que comer da carne, beber do sangue é vivência comum. Eu só queria ler aqui um negócio que está no celular. É uma fotografia. É uma fotografia de um negócio que é um texto que eu peguei de uma palavra que eu acho que é do Haroldo, quando ele fala de vida comum, que a participação de vida da igreja é negócio difícil, né? Chama o Igor lá que ele já resolve o meu problema. Que quando nós assim, um aspecto prático de comer da carne e beber do sangue na convivência é a prática das mutualidades. Eu queria ler para vocês aqui algumas das mutualidades que o Haroldo botou nesse estudo, e tem muitas mais, mas nós podemos ler isso daqui. A gente já leu lá, né, Fátima, lá em casa essa semana. Tem 15 aqui coisas que a gente pode participar na vida uns dos outros. Primeira está lá em Tiago: confessar as nossas culpas ou pecados uns aos outros para recebermos perdão e sermos curados. Segundo, edificar a vida uns dos outros. Terceiro, levar as cargas. Quarto, orar uns pelos outros. Ser benevolente, ser bom uns com os outros. Sujeitar-se em amor, isto é, ouvir, atender e obedecer. Ser hospitaleiro, servir uns aos outros, consolar uns aos outros, corrigir uns aos outros, admoestar uns aos outros,
instruir uns aos outros, exortar uns aos outros, perdoar uns aos outros e amar uns aos outros. João 13:34. Tudo isso tem texto aqui e tal, e não estou querendo, não é esse o objetivo, mas não tem como praticar essas coisas. Isso são expressões visíveis de comer da carne e beber do sangue. E quando nós falamos da ceia, nós estamos apontando para isso. Uma coisa são coisas intrínsecas, elas fazem parte, né? Quando vivo essas coisas, eu aponto para que eu como da carne, eu bebo do sangue, e nós celebramos isso, e essa é uma comemoração dessa realidade que acontece no mundo espiritual, e a ceia aponta para isso. Amém? Vamos tomar com alegria no coração? Amém. Vamos orar. Senhora. Amém. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós tomamos deste pão e o partimos. Este pão, que é o teu corpo dado em nosso favor, derramado lá naquela cruz. E o fazemos assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Um dia Ele fez isso e abençoou o pão, e nós abençoamos este pão para que cada um de nós aqui, Senhor, ao tomar dele, tenhamos esta revelação no coração. Essa verdade desça da nossa mente para dentro do nosso coração. O teu Santo Espírito, por favor, Senhor, firme em nossos corações, no nosso próprio espírito, Senhor, essas verdades que não são naturais, não são coisas da carne, coisas que se discernem espiritualmente. Então nós pedimos, por favor, Senhor, revela essas coisas em nossas vidas hoje. E também abençoamos o vinho, Senhor, que é o teu sangue derramado lá na cruz, e que nos permite sermos a tua igreja. No nome do Senhor Jesus nós oramos. E eu acho interessante que lá, quando Pedro fala em 1 Pedro lá, 17:18, e diz que não foi mediante coisas corruptíveis como carne, como prata e ouro, né, que nós fomos resgatados, né, da vã maneira de viver que nos legaram nossos pais. Foi pelo precioso sangue do Senhor Jesus derramado. Então, quando tomarmos disso, a gente se lembre que o preço que foi pago foi um alto preço, o cântico que nós cantamos. E que a gente pegue assim, tenha um pouco de fé, como o Asaf nos desafia no cântico, e eu também vou pagar esse preço para sermos um. Amém? Podemos ir?
Dízimos, a salva está aqui, amém? E gostaria assim de desafiar quem ainda não se prontificou a participar do curso, o Quadro Visão aí, na terça-feira. Eu queria te desafiar a vir. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, amém? Faça isso.